Hoje tem uma discussão política muito interessante sobre Santo André, sobre o ABC, sobre o Brasil. Eu tenho a honra e a satisfação de receber ao vivo nos estúdios do Jornal ABC Repórter, da TV Grande ABC, canal 3 da NET São Caetano do Sul, Márcio Colombo, que é coordenador do MBL aqui na região, e já vai adiantar para a gente aqui uma série de assuntos que vêm sendo discutidos. Eu acompanhei de perto o trabalho do Márcio nas eleições do ano passado, nas articulações que o MBL fez e que são muito importantes para a gente discutir. Márcio, obrigado por aceitar o convite de comparecer a essa entrevista. Prazer é meu, Joaquim, falar contigo, com todos os espectadores que acompanham seu programa. Estamos aqui para discutir a nossa região, nosso estado, nosso país, a nossa política que é tão conturbada, continua sendo conturbada, e precisamos aí, de alguma forma, enriquecer o debate para que a gente, de alguma forma, pressione por mudanças aí nesse cenário que ainda clama aí pela participação daqueles que se indignam, né? Isso Legal. representa assim um pouco da alma do MBL, né? Um pouco indignado. Verdade. E o Márcio, ele tem esse cabelo meio branco, mas é porque acho que ele pinta, ele é novinho. Está na moda, né? Quantos anos, Márcio? Eu tenho 40. 40? 40 anos. Perto de mim ainda é um menino, mas olha, eu confesso, eu gosto muito de política, acompanho política desde 14, 15 anos de idade, e eu não acredito nesse negócio, política precisa ter lado. Eu acho que política precisa ter ouvido. Você tem que ouvir, às vezes, muito mais do que falar. E colocar em prática medidas que beneficiem toda a população. E eu tenho sentido isso no trabalho do Márcio, por isso que eu convidei. E fiquei mais interessado em convidá-lo quando eu andei lendo por aí que o Márcio é pré-candidato a prefeito de Santo André. É isso mesmo, Márcio? Olha, bastante pessoa. Obrigado pelas palavras, né? É uma honra para mim estar sendo citado como um dos potenciais candidatos a prefeito de Santo André. A eleição está longe, é 2020. O que eu venho fazendo há alguns anos na cidade é trabalhando pela cidade, por dias melhores aos munícipes aqui da nossa cidade, também pelas outras cidades da região. Eu coordeno o MBL em toda a região do Grande ABC, então tenho atuação em Santo André, São Bernardo, São Caetano, nas 7 cidades. E muito provavelmente, devido a esse trabalho, esse destaque, ao protagonismo que a gente conseguiu nas eleições do ano passado, com resultado muito bom, com a eleição do Kim Kataguiri, Arthur Duval, com basicamente 40 mil votos aqui na região. Uma votação altamente expressiva, né? Altamente expressiva, acima dos locais, dos candidatos da região. Eles tiveram muitos votos aqui na região. E consolidando um trabalho ideológico, um trabalho que é claro, transparente, todos têm ciência do que o MBL defende, do que o MBL não defende, e de alguma forma isso resultou numa votação expressiva para os nossos candidatos e chamou a atenção da região. E acabou atraindo os holofotes não só para o resultado das urnas, mas por que tiveram um resultado tão expressivo aqui na nossa cidade, na nossa região. E a resposta é o trabalho que a gente vem fazendo desde 2015 até hoje, enquanto movimento, se opondo às questões políticas nas câmaras legislativas de todas as cidades, quando é necessário, se posicionando quando também se faz necessário por alguma pauta que seja controversa aos interesses do bem comum, e também pela consolidação de algumas realizações que, mesmo estando fora do poder, a gente conseguiu entregar. Veja, em Santo André, por exemplo, eu vou destacar um dos movimentos importantes e protagonistas que tivemos aqui durante esses curtos anos, né? 2015 para cá, são poucos anos. Muito pouco tempo. E em política, então, não é nada, né? Não é nada. E, recentemente, logo no início há um ano atrás, mais ou menos, Santo André ela teve uma grande reviravolta popular, devido à questão do IPTU na cidade. Sim. E na ocasião a gente ainda estava amargando uma crise econômica no Brasil. O brasileiro não tinha expectativa de ter emprego, os que tinham emprego estavam com medo de ser mandado embora, os empresários estavam fazendo as contas para poder pagar a conta de luz, de água, para tentar manter as portas abertas, e veio uma surpresa de uma supervalorização do valor predial, do IPTU.
acima de 300%, 400%, o que assustou tanto o munícipe que não estava seguro no seu emprego, quanto aquele que emprega também, porque não tinha como arcar com tamanho aumento. O MBL tentou negociar com o prefeito, tentou alertar de que não era o momento adequado, a situação da cidade a gente entende que é caótica, as finanças da cidade também precisam de recursos, mas naquele momento não era da população que estava numa fase difícil que deveria sair de forma tão agressiva. E o que a gente fez? A gente fez uma grande mobilização, onde a gente conseguiu, através do envolvimento dos munícipes aqui em Santo André, reverter. O prefeito, na época, o Paulo Serra, ele insistiu no aumento, ele tentou justificar as finanças da cidade, que ele não estava mentindo, as finanças da cidade realmente que vieram herdadas do PT são catastróficas, não tiveram cuidado e zelo nenhum com as contas da cidade, uma irresponsabilidade que foi de fato herdada pelo Paulo Serra, porém, ele foi com muita sede ao pote, ele não escutou. Política é ouvir. Acabei de escutar essa sábia frase aqui. E, na ocasião, ele teve que ouvir na base da pressão. Então, eu estou destacando esse movimento como uma das explicações de tamanho resultado que a gente teve. E eu lembro da movimentação que vocês conseguiram arregimentar um monte de gente pelas redes sociais, que é uma das características de atuação do MBL, né? E que foi importantíssimo para a cidade. Ou seja, também mostra que a gente pode fazer política, a gente deve fazer política mesmo sem ter um mandato eletivo. É óbvio que o mandato é importante. Você citou aí o trabalho que você fez ao lado do Kim Kataguiri e do Arthur Duval, né? O Arthur Mamãe Falei. E confesso que eu não esperava, inclusive, o resultado do próprio Kim, logo de cara, tomando atitudes como ele tomou, de abrir mão de apartamento funcional, de dividir o apartamento dele com assessores, porque ele acha, e ele falou, o subsídio que o deputado recebe é mais do que suficiente para pagar uma moradia em Brasília. Isso dá um alento, e eu acho que isso também vem ao encontro da que você está pleiteando, eu acho que vai te ajudar muito. Márcio, a gente estava falando dessa questão do IPTU, que foi importantíssima, eu acompanhei muito o trabalho de vocês, e você citou a herança que o prefeito Paulo Serra recebeu do PT. Eu diria também, porque faz muito tempo que Santo André vem passando por problemas de administração, você me corrija se eu estiver errado, mas eu vejo assim há muitos anos, a segunda gestão do ex-prefeito João Vamileno foi muito ruim, depois, na sequência, a gente teve uma gestão do Aidan Ravin, que também não deixou saudades. Na sequência, a gestão do Grana, que também foi muito ruim para a cidade. E agora a gente vê o prefeito Paulo Serra, já faz 2 anos, mas também a gente não vê um trabalho efetivo que possa melhorar a situação da cidade. Tem muita conversa, muito anúncio de realização, mas na prática... Hoje, por exemplo, uma coisa que eu ressinto muito, a zeladoria da cidade é sofrível. Eu passava ontem à noite ali na Avenida Lions, divisa de São Bernardo com Santo André, embaixo daquele viaduto, vira e mexe, os semáforos estão desligados, não tem iluminação pública, é um negócio, o mato cresce na cidade a hora. Como é que você vê a gestão hoje na cidade ou nesses últimos tempos? Olha, nos últimos tempos, de forma resumida, Santo André não teve um norte, esteve sempre perdida, parece que nenhum prefeito se preocupou em construir uma cidade para os próximos anos, mas apenas momentos conturbados de gestão, sem um mínimo compromisso com o futuro dos munícipes na cidade. Então, a marca de todas as gestões que passaram até o Grana eram marcas de gestores que não cumpriram com o seu dever. O gestor, ele precisa cuidar da cidade, cuidar das contas da cidade e preparar a cidade para dias melhores. Hoje, ainda em Santo André, a gente tem situações precárias em todas as áreas essenciais. Saúde, segurança, educação, zeladoria da cidade, vagas em creches e por aí vai. Por quê? Porque todos esses que passaram pela cidade negligenciaram a sua responsabilidade de executar
o trabalho que deveria ser feito para aprimorar os serviços mais básicos para a população. Se hoje a gente tem problemas sérios de infraestrutura, esses que eu acabei de citar, é devido a essa falta de objetivo, de metas. Todo mundo tem problema. A gente tem que saber aonde a gente quer chegar para resolver os problemas. E é justamente esse aonde a gente quer chegar que estava longe de ser os interesses dos munícipes. E hoje eu vejo uma cidade que continua com esse mesmo sintoma. Eu vejo uma cidade que as áreas essenciais, elas continuam, sim, precárias. Tá? Eu vejo uma cidade em que o serviço de zeladoria, com essa chuva que está caindo, agora, nesse momento aqui na região, a gente fica mais evidenciado. A gente vê áreas de alagamento, histórico de décadas. A gente vê viadutos. Essa semana a gente fez um flagrante no viaduto Ângelo Gaiarsa, que fica do lado da ET Júlio de Mesquita, no final da Ramiro Colleoni, sentido prefeitura. Com essa chuva, embaixo, quando os pedestres passam embaixo do viaduto, é uma queda d'água, é mais forte que uma cachoeira. Ou seja, tem problemas estruturais gravíssimos também nos equipamentos da cidade, e tudo isso dá percepção para o munícipe de que a gente não está sendo administrado, a administração não está cuidando devidamente como deveria da cidade. É difícil fazer uma gestão de cidade? Não é fácil, mas isso tem que ser feito com transparência, com trabalho. E a população ela tem que ter aquele sentimento de que algo de verdade esteja sendo feito. E de forma concreta, a gente não tem isso hoje. A gente vê muita mídia social, a gente vê muita live no Facebook, a gente vê muita propaganda, mas essas questões básicas, quando são iminentes, o retorno, a resposta é morosa e a solução muitas vezes acaba não acontecendo. Depois a gente assiste a essas tragédias que a gente vê por aí, viaduto que cai, lugar que pega fogo, o caso de Brumadinho, Sim. E fica sem entender porque acontece, mas é por falta de responsabilidade na manutenção e na prevenção, né?